Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 6. E este verso diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A igreja pode ler em uníssono comigo, por gentileza? Vamos juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bom, hoje, diferentemente do que faço normalmente, pregando um sermão expositivo, hoje eu quero trabalhar um sermão temático. Hoje eu quero falar com você, à luz desse texto, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É da mais alta importância na vida cristã entender que nós só temos um Deus, subsistindo em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra da Trindade. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo é quem aplica esta obra da redenção em nosso coração. Consequentemente, a igreja não existiria sem a obra do Espírito Santo. Consequentemente, não haveria sequer uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Pois é Ele quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É Ele quem regenera o nosso coração. É Ele quem executa esta obra em nós. O pregador londrino Charles Haddon Spurgeon chegou a afirmar: seria mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Hoje eu gostaria de olhar alguns aspectos dessa verdade. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. E eu vou lhes dizer que ao longo da história houve uma espécie de negligência ao conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Primeiramente, poderíamos recorrer ao chamado credo apostólico, um dos principais documentos da igreja cristã. O credo é muito específico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e descreve a obra do Deus Pai. Crê em Jesus Cristo e descreve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. E não tem uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. O credo não errou no que afirmou, mas omitiu sobre a importante obra do Espírito Santo. Isso já era um sintoma. Até porque nos 4 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que a igreja focou nela foi a doutrina de Cristo. As grandes discussões teológicas tinham a ver com a pessoa de Cristo. Porém, essa negligência continua. Porque você vai olhar os pais da igreja, e até mesmo na Idade Média, e você não verá nenhuma obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Depois vem a Reforma. E o reformador João Calvino foi batizado, chamado de o teólogo do Espírito Santo. Isso porque nas Institutas da religião cristã, ele escreveu com 26 anos de idade,
obra insuperável na teologia. No terceiro livro, ele enfatiza a obra do Espírito Santo, porque ele expôs o credo. Primeiro livro, creio em Deus Pai. Segundo livro, creio em Deus Filho. Terceiro livro, creio em Deus e Espírito Santo. Quarto livro, creio na igreja. No terceiro livro das Institutas, ele enfocou a obra do Espírito Santo, e isso valeu-lhe o título de o teólogo do Espírito Santo. Mas somente no século XVIII, na Inglaterra, que o grande puritano John Owen vai escrever a primeira obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mais tarde, já bem recentemente, Abraham Kuyper, no século XX, ministro da Holanda, vai escrever o segundo grande clássico sobre o Espírito Santo, já no século XX. E o Dr. John Stott, tratando da polarização, disse que hoje a igreja, às vezes, ou hiperenfatiza o Espírito Santo com distorções, ou negligencia o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. No seu livro A Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer, ele vai dizer para nós aquilo que disse hoje de manhã, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ou seja, o papel e a missão do Espírito Santo é projetar Jesus, é exaltar Jesus, é nos conduzir a Jesus, é apresentar a glória de Jesus. Mas, recentemente ainda, Francis Chan escreve um livro com o título provocante: O Espírito Santo, o Deus esquecido. Bom, a pergunta que eu faço a você é esta: você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você tem debruçado sobre este magno tema das Escrituras? Você tem se deleitado em conhecer, em experimentar a obra do Espírito Santo? Pois bem, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, portanto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de se honrar o Espírito Santo. Vejam vocês que nós corremos um grande risco sempre é de cair para extremos. Ou enfatiza de maneira equivocada, ou negligencia. E no século XVII, surge um movimento na Europa chamado os Quakers. E esse movimento, talvez para fazer face a uma posição muito racionalista que estava existindo, diz o seguinte: o que importa para nós não é a verdade objetiva, o que importa para nós é a luz interior. O que importa para nós não é o conhecimento, o que importa para nós é a experiência. E esse movimento, meus irmãos, criou um problema sério, que reflete na igreja evangélica no Brasil e no mundo até hoje. Porque muitas pessoas hoje pensam que a verdadeira espiritualidade é sentir e não saber. As pessoas estão à cata de experiências e não de conhecimento. Elas querem uma espiritualidade sensória e não uma espiritualidade do conhecimento. E como disse hoje de manhã, tem muita gente que acha que o culto foi abençoado, que é quando ele sente um calafrio na espinha. E não há nenhum problema com calafrio na espinha, desde que essa emoção seja genuína, seja verdadeira, resultado do entendimento da verdade. Então o que aconteceu? O movimento Quaker gerou o que nós chamaríamos hoje de misticismo espiritual, do experiencialismo espiritual, da busca do sentir em detrimento do conhecimento e do saber. Mas hoje nós vemos um outro aspecto dessa negligência ou dessa falta de honrar o Espírito Santo. É a negligência assintosa com respeito à autoridade do Espírito Santo. Nós estamos sempre conversando sobre isso. Por exemplo, às vezes em concílio, seja na nossa denominação e em outras também, as pessoas fazem
campanha para que este ou aquele outro candidato ganhe a eleição. E às vezes os votos são contados antecipadamente. Eu acho que vou ter tantos votos, porque eu tenho tanto contato, eu tenho tanto telefonema, eu tenho tanto apoio, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo. E parece-nos que a decisão é tomada na véspera, ou antecedentemente, a Assembleia que vai ter a decisão. E aí, quando chega lá na Assembleia, agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos oriente. Mas já foi feito tudo antes. Tudo nos bastidores. Precisaríamos nós, entendo eu, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram em Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta ou aquela decisão. Não podemos nós pôr a nossa vontade na frente da orientação do Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da Trindade no que tange não só a salvação, mas ao crescimento da igreja. No século XIX, vocês bem sabem, houve grandes avivamentos no mundo. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E nesse tempo, meus irmãos, o que se dava ênfase era exatamente a autoridade do Espírito Santo. Era a submissão ao Espírito Santo. Era a sensibilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes, algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e entraram para aquilo que foi chamado mais tarde de medo do entusiasmo. E nós devemos ter medo de qualquer entusiasmo que seja puramente emocional. Mas nós não deveríamos ter medo de, com a palavra de Deus nas mãos, receber o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, em nome daquilo que é solene, nós perdemos a vitalidade. J.I. Packer, que foi considerado o grande teólogo do século passado, ele diz que não tem nada mais solene do que um cadáver com um terno azul marinho, com gravatinhas de bolas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. Nós não podemos ter medo da pessoa e nós não podemos ter medo da obra do Espírito Santo se nós estamos sendo guiados pela verdade de Deus e não por experiencialismos heterodoxos. Como recuperar isso? É pelo poder que o Espírito Santo opera em nós. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram da experiência de Eliseu? Quando a mulher de Sunem vai ao encontro dele, deixando para trás o seu filho morto. E diz a Bíblia que ela vem de longe. E Eliseu manda o Geazi ao encontro dela para saber se estava tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. E diz a Bíblia que Eliseu não teve da parte de Deus todo o esclarecimento do que estava acontecendo com ela. O homem não sabe tudo, nem os homens de Deus sabem tudo. Mas Deus disse para ele que ele percebia nela um coração angustiado. E então diz a Bíblia que Eliseu dá uma ordem para Geazi: corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, chega lá, põe o meu bordão no rosto do menino morto. E Eliseu fez isso, e Geazi fez isso. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema, portanto, não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Não basta falar do Espírito Santo. Não basta crer no Espírito Santo. É preciso receber o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Eliseu foi e o menino ressuscitou. Porque o poder não estava no bordão, o poder estava em quem carregava o bordão.
Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a grande necessidade da igreja hoje. Unir teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, doutrina e vida. A igreja precisa de poder. Bom, dito isto, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho agora para examinar qual é a obra do Espírito Santo. E eu quero elencar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, diz João 16:9, é quem convence o homem do pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá de pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que o pregador não tem poder de trazer convencimento de pecado. Nenhum ser humano em si mesmo ele tem esse poder. Jamais aconteceria você isolar e eu quero me convencer de que eu sou um pecador, então eu me convenço que eu sou um pecador. Não, ou o Espírito Santo convence você que você é um pecador, ou você não terá esse convencimento. É por isso que nós precisamos orar pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar a cada culto que comparecemos. É por isso que nós precisamos orar para que toda pessoa que se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, o Espírito Santo opere, porque se o Espírito Santo não agir, nós não teremos o coração quebrantado. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas como consequência de uma profunda convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento? Se o Espírito Santo não agir em nós, a gente vai maquiando o pecado, justificando o pecado, batizando o pecado com outros nomes. Talvez falte-nos a experiência de Evan Roberts, o jovem que foi um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales, quando ele orava em lágrimas: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Em muitos púlpitos hoje, meus amados, não se prega mais sobre o pecado. Aliás, um dos mais conhecidos pregadores americanos, de uma das maiores igrejas da América, diz claramente: aqui nessa igreja não se prega sobre o pecado. O povo já está muito machucado pela vida. Para que trazer um tema tão rude, tão primitivo como esse? Achei curioso, pastor Arival, uma igreja estava recebendo um convidado, vivendo uns dias complexos, e aí quando o pregador estava indo para o púlpito, puxou o paletó dele e disse: olha, não fale aqui sobre jogo, porque tem umas pessoas aqui que gostam de uma fezinha. Aí o outro falou: olha, aqui o senhor não trata do assunto conflito familiar, porque tem muitas famílias complicadas aqui, e vai achar que o senhor está pregando um sermão de carapuça. Avançou um pouco mais, falou: aqui o senhor não trata de fofoca, porque tem algumas pessoas que gostam de espalhar fofocas. Aí o pregador conseguiu chegar ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado, porque me falaram que eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Ele levantou um gaiato lá no do auditório e disse: prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui, pode pregar à vontade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence de pecado. Isso é obra dele. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos amados, cristianismo não é uma caiadura, não é uma reforma, não é um verniz. Onde a pessoa dizia: eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu jogava, não jogo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é bom não fazer mesmo, o que é errado. Mas a fé cristã vai muito além disso.
É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é uma nova família, é uma nova pátria, é uma nova herança, é ser nova criatura. Você estava morto e recebeu vida, você era escravo e agora você é livre, você estava perdido e agora você foi achado, você estava no império das trevas, agora está no império da luz, você estava na potestade de Satanás, agora você está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e quem faz essa obra é o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode fazê-la. Só o Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo diz para Nicodemos: ô Nicodemos, você quer entender o que é novo nascimento, regeneração, meu filho? É como um vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa figura é maravilhosa, porque eu não vejo o vento, mas eu sei que tem, eu sei que ele existe, eu vejo a sua influência. E quando Jesus diz que o Espírito Santo é como um vento, ele está dizendo que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Ô, irmãos, convenhamos aqui, quantas pessoas que você já sentenciou, para essa pessoa não tem mais jeito não, e já foi longe demais. E de repente você vê uma conversão extraordinária. E aquela pessoa é levantada por Deus. Quantas pessoas que você disse assim, só falta um pouquinho para ser crente. Ele morre na incredulidade. Não tem ninguém meio morto. Morto é morto. Ou o Espírito Santo age ou não tem salvação. Ou o Espírito Santo regenera ou não tem nova vida. O Espírito Santo, meus irmãos, é livre e ele é misterioso, ele opera, ele faz o que eu não posso fazer e ele faz com quem eu jamais imaginaria de fazer. Por isso não desista nunca. Se você tem um parente, um familiar duro de coração, rebelde ao Senhor Jesus, ore porque o Espírito Santo possa soprar nele. No dia que o Espírito Santo soprar, tudo isso é derretido e o coração é transformado. A regeneração. Terceiro, diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sabe o que significa isso? Só o Espírito Santo pode enxertar você, inserir você, introduzir você no corpo de Cristo. Nenhum decreto, nenhum concílio, nenhuma decisão, nenhuma palavra humana tem esse poder. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi introduzido, você foi enxertado, você foi batizado no corpo de Cristo. Agora você é membro da família de Deus. Agora você faz parte do corpo, que é a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, preste atenção nisso. É o Espírito Santo quem faz de você o templo da morada de Deus. Irmãos amados, não conheço verdade mais impactante, mais sublime do que esta. Me permita fazer uma digressão rápida para você perceber melhor. Lá no Velho Testamento, sobretudo na caminhada do povo pelo deserto, o povo chega ao Sinai. Deus havia dito a Moisés lá na sarça ardente, que a prova de que Deus estava com ele é que o povo sairia do Egito e adoraria a Deus no Monte Sinai. Agora eles chegam no Monte Sinai. E Deus se revela do monte. O monte treme, relâmpagos, trovões, voz de trombeta. Todo mundo com muito medo, com muito pavor. Ninguém tinha coragem de chegar perto, nem de tocar. E aliás, se tocasse, era morto. Ver a Deus era o medo de morrer. Aí Deus toma uma decisão. Diz para Moisés assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir morar com o povo. Deus manda fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo é um símbolo da igreja. Mas esse tabernáculo foi roubado, esse tabernáculo foi levado embora, mas veio um templo, e o templo de Salomão, a glória de Deus veio, e Deus habitou com o povo, mas esse templo foi destruído. E um outro templo foi levantado e também foi destruído. Mas Jesus veio e armou o seu tabernáculo entre os homens.
E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus voltou para o céu, e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E agora o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele veio morar não só conosco, Ele veio morar em nós. E a palavra santuário lá não é santuário, a palavra grega lá para santuário é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. O seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. E essa é uma obra do Espírito Santo. Mas ainda, queridos, o Espírito Santo, preste atenção nisso, a obra dele é quem garante a você a vida eterna. O apóstolo Paulo usa 2 símbolos em Efésios 1. Ele é o selo. Você que creu na verdade foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o selo é uma linguagem, um símbolo tão conhecido de todos nós. Primeiro, é garantia de propriedade. Quando você sela alguma coisa, está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toma. Isso é usado até hoje na pecuária. O fazendeiro tem 1000 reses lá no pasto. Ele vai lá e marca a sua rez com a sua marca, com o seu carimbo, com o seu símbolo, com as suas digitais. Aquela rez é dele. Você foi marcado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas selo significa outra coisa, genuinidade. Quando você marca um selo, um produto lá no supermercado, está dizendo: esse produto aqui é legítimo, não foi adulterado, não é híbrido, é confiável. A obra do Espírito Santo em você é legítima. Você é exclusivamente propriedade de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Terceiro, o selo fala também de inviolabilidade. Você foi selado e ninguém pode tirar você dos braços de Jesus, porque Jesus selou você com o Espírito Santo. Você é propriedade dele, é garantia. Mas o outro símbolo é o penhor. Penhor é uma linguagem comercial. Por exemplo, você ia comprar algum produto, você dava uma parcela de entrada com a garantia de que concluiu o pagamento. Essa parcela de entrada é o penhor, é a garantia de que a dívida vai ser quitada. Esse símbolo também era usado na família, o anel de noivado, que o noivado naquela época é muito diferente de hoje. Só rompia o noivado com o divórcio. Então o noivo dava o anel de noivado como garantia, como penhor de que o casamento iria ser consumado. Quando você creu, o Espírito Santo foi dado a você como garantia de que Deus vai completar a sua obra que começou a fazer na sua vida. Isso é a obra do Espírito Santo. Mas ainda, irmãos, é o Espírito Santo quem nos santifica. E o que é santificação? É um processo que começa na regeneração e só termina na glorificação. A santificação é a glorificação iniciada. E a santificação é a glorificação iniciada. E a glorificação é a santificação consumada. Todo dia eu preciso crescer. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais duro. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais obediente. Todo dia eu preciso crer um pouco mais, andar um pouco mais, ser mais comprometido com Deus um pouco mais. É um processo que começa e só termina na glória. Se você é crente, você está sendo santificado. Se você é salvo, você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, o Senhor. É a santificação que é obra do Espírito Santo. Mas mais do que isso, o Espírito Santo é aquele que nos dá dons espirituais. Agora perceba isso. Dom é algo que você recebe, não é mérito. Não é esforço. Não é habilidade natural. É uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo lhe dá, não para você ficar achando que você é alguma coisa melhor que outrem. Não para você se autogloriar. Deus lhe dá uma capacitação espiritual, sobrenatural, para você servir ao seu irmão. Isso muda todo o conceito de culto, por exemplo. Quantas vezes ainda temos no coração a ideia de culto? Eu vou para a igreja hoje, eu preciso receber uma bênção. Vou para a igreja hoje porque
estou precisando de uma ajuda. Qual foi a primeira vez ou a última vez que você falou assim, eu vou para a igreja hoje porque eu quero ser uma bênção? Eu vou para a igreja hoje porque Deus me deu dons. Existem pessoas lá que precisam ser assistidas e eu quero colocar o que Deus me deu a serviço do meu irmão. Perceberam a diferença? Eu recebo o dom para servir, para abençoar. E desta maneira, queridos irmãos, o Espírito Santo vai capacitando a igreja para realizar a obra. Mas mais do que isso, outra obra do Espírito Santo é que ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que o Espírito Santo está em você, orando por você, em você, ao Deus que está sobre você? Você encontra consolo maior que esse? Que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Deus que sabe qual é a mente do Espírito, sabe que Ele ora por você, em você é o Deus que está sobre você, afinado 100% com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, orando por mim, em mim, ao Deus que está sobre mim, Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões em meu favor. Bom, dito isto, eu gostaria de concluir com 2 pontos. Primeiro, é que o Espírito Santo, meu amado, é a fonte de uma vida abundante. Jesus Cristo disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior foram rios de água viva. E disse isso com respeito ao Espírito Santo. Não são gotas, não são córregos, não é um rio, são rios de água viva. Só o Espírito Santo pode conceder isso a você. E amém. Vida abundante. Finalmente, é o Espírito Santo quem nos dá poder. Jesus Cristo, sendo o homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele recebeu esse poder lá no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e vencer o diabo. Diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele retorna para a sua cidade, onde cresceu, em Nazaré, entrou na sinagoga, tomou o livro de Isaías em suas mãos e leu, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para libertar e para curar. E no poder do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério. E ele não permitiu que a sua igreja saísse para fazer a obra, sem antes ser revestido com esse poder. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja, depois Jesus envia a igreja ao mundo. Ele disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse mais, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje você e eu precisamos desse poder. Não há cristianismo sem poder. Não há testemunho eficaz sem poder. Se estamos sem esse poder, não é porque não existe esse poder. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o poder que está à minha, à sua, à nossa disposição ainda hoje. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu quero concluir trazendo 3 alertas para você e para mim. O primeiro alerta está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você peca, o que é que você sente? Tristeza. Sabe por que você fica triste? Porque o Espírito Santo que está em você fica triste. Agora, por favor, preste atenção nisso. Se você está nesse auditório nos assistindo aqui, você cometeu uma transgressão, um pecado, e não sentiu nenhuma tristeza, nenhum pesar. Se as coisas já estão no piloto automático e você faz o que entristece a Deus e não está triste,
põe a boca no pó. Você precisa de conversão. Toda pessoa convertida, ao pecar contra Deus, fica muito triste. E enquanto não confessa o seu pecado, enquanto não recebe o perdão de Deus, não tem paz no coração. Então, a ordem é: não entristeça o Espírito Santo. A segunda orientação bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. A ideia é que o Espírito Santo é como um fogo. E como é que você apaga um fogo? Tirando o combustível. Como é que um crente apaga o Espírito Santo? Quando ele para de ler a Bíblia, quando ele para de orar, quando ele para de frequentar assiduamente a casa de Deus, quando ele retira o oxigênio que alimenta a chama, o Espírito Santo é apagado na vida dele. Mas a terceira orientação, Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E essa ordem está naquilo que nós chamamos de um presente contínuo. O enchimento de ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de você estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é entregar por completo o controle da nossa vida a Ele. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a ordem de Deus para você e para mim nesta noite é: enchei-vos do Espírito. Zorobabel era o líder político, Josué era o líder religioso. Havia uma grande obra para ser feita. Eles estavam com escassez de recursos, eles estavam cercados de inimigos, eles estavam com um povo desanimado. E Deus então disse através do profeta Zacarias: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa se a sua vida hoje está fraca, não importa se tem muitos inimigos à sua volta querendo desanimar você, não importa se há falta de recursos humanos ou espirituais, agora entendamos isso: a obra de Deus em nós, por nós, através de nós, será feita não por força, não por poder humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que eu preciso nesta noite. Esta é a palavra que Deus tem para você, para o seu coração nesta noite.